a queda do homem. O homem desobedece a Deus. E quando a gente começa lendo Gênesis, primeiro livro da Bíblia, a gente já vê que Deus cria o homem para ter relacionamento com o homem. Antes da queda, o homem, Deus caminhava e encontrava com o homem todo dia na viração do dia. Você fala viração do dia, então geralmente é do dia para a noite e da noite para o dia. Então Deus encontrava com o homem, Deus caminhava com o homem. E a Bíblia vai falar que nós fomos para isso, nós fomos criados para estar com Deus. Acabamos de cantar, né? Perto quero estar. Irmão, se for analisar o ser humano, ele tem algo dentro do coração, na alma, que só Cristo preenche, mas ninguém preenche, porque essa necessidade de estarmos conectados com aquele que nos criou, com aquele que nos chamou. Mas em razão do pecado, da desobediência, Deus afastou o homem do jardim do Éden. Quando a gente lê aqui no verso 3, fala que a serpente enganou a mulher. O que a serpente fala para a mulher? Fala assim: olha, aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então diz que a Bíblia diz que a mulher tomou o fruto. Mas antes disso aí, quando Deus cria o homem e cria o jardim, o próprio Deus fala que toda árvore que ele tinha criado era boa para ser comida e era agradável de se ver. Toda árvore. E ele cria a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus fala assim: você pode comer de todas que você quiser, exceto a do conhecimento do bem e do mal, porque senão você morrerá. Podia comer de qualquer uma. Manga, banana, tinha lá, a uva, ou qualquer outro tipo de fruta. Era boa para ser comida. Mas a serpente vai ludibriar a mulher. E a serpente falou: olha, ela é bonita, ela é boa para ser comida. E a mulher, não, realmente ela é boa, ela é agradável aos olhos. Mas todas eram. Mas o homem comete essa falha, esse pecado da desobediência. E Deus põe o homem para fora do jardim, não como punição para o homem, mas porque como o homem tinha pecado, porque se ele acessa a árvore da vida em pecado, ele permaneceria eternamente em pecado. Então, para proteger o próprio homem, e o Senhor Deus, visando sim esse relacionamento futuro, de ter o homem novamente em sua presença, Deus protege a árvore da vida. Aí a Bíblia fala: a árvore da vida concede o quê? Vida eterna. Vida eterna. Então Deus afasta o homem e coloca, que acabamos de ver aqui, querubins. Tem versões a falar 2 querubins, tem versões a falar querubins, para proteger a árvore. E além dos querubins, tinha o que mais? Uma espada. A minha Bíblia diz assim: uma espada flamejante, ou seja, de fogo, que se movia. Irmão, eu entendi que a espada se movia sozinha. A espada, aqui não fala que a espada está na mão do anjo, não. A espada se movia sozinha, espada flamejante. Como é que é isso, irmão? Não sei. De Deus, qualquer coisa pode acontecer. Mas eu consigo imaginar que tem 2 querubins protegendo o acesso ao caminho da árvore da vida, e uma espada com fogo passando por esse caminho, protegendo o acesso à árvore da vida. E o Senhor, em toda a caminhada, até os dias de hoje, Ele vem lembrando o homem desse acesso à árvore da vida. Ele vem concedendo o caminho, Ele vem concedendo condições de acessar a árvore da vida, para viver eternamente com Ele. Mas com Moisés, Deus manda Moisés desenhar os querubins naquela cortina que acessava do santo lugar ao santíssimo lugar, o santo dos santos. A Bíblia vai falar que aquela cortina tinha 2 querubins desenhados. E a Bíblia vai falar também que em cima da Arca da Aliança havia 2 querubins desenhados.
Então, para acessar a presença do Senhor, a vida eterna tinha que passar por esses querubins. Mas sabemos que tudo que a gente vive aqui na terra é um reflexo do que há no celestial. É um reflexo do que estamos esperando. Só que um dia, o Senhor Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. E que antes dele morrer, ele fala em João, capítulo 4, verso 16. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o anjo e a espada estavam protegendo o quê? O caminho da árvore da vida. E Jesus veio falar, eu sou o caminho para a árvore da vida. E quando Cristo grita lá na cruz, tetelestai, está consumado, a Bíblia vai dizer que após ele gritar isso, o véu com os dois querubins é rasgado de alto a baixo. Ele vai falar que nós temos agora acesso à árvore da vida. Nós temos acesso a viver eternamente com o Senhor Deus, de onde a gente nunca deveria ter saído. Mas o Senhor permite nós morarmos com Ele novamente. Aleluia. Então o caminho para viver em eternidade está aberto. Mas nós vemos que ainda falta alguma coisa. O caminho do querubim está resolvido. E a espada flamejante que ainda está no caminho? Que coisa doida. E essa espada que está com o fogo passando, protegendo o caminho. E eu questionei Jesus, que espada doida é essa assim? Irmãos, vamos lá em abrir Hebreus, para vocês entenderem uma coisa. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 25. Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 25. Está escrito: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, aleluia, já foi rasgado o véu, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes e confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia com D maiúsculo. Esse dia com D maiúsculo é o dia do Senhor, arrebatamento da igreja, né? Irmãos, para vocês entenderem essa passagem, até o verso 21, o acesso à árvore da vida, a eternidade, através do querubim já foi resolvido. Cristo no Calvário. Mas no verso 22 ao verso 25, está falando de ações, de comportamentos daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu quero dizer que a espada flamejante é a palavra de Deus. Ninguém acessa a Cristo sem a palavra de Deus. Ninguém acessa a árvore da vida se não ser limpo pela palavra de Deus. E fogo na Bíblia, além de si ter condenação, é purificação. Ninguém acessa a árvore da vida sem ser marcado pela palavra. Ninguém acessa a árvore da vida sem ter um coração verdadeiro, sem ter fé no Senhor. Um coração purificado da má consciência, ninguém acessa. Por isso tem espada lá flamejante. E no livro de Hebreus ainda vai falar que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de dois gumes. Aleluia! Apta para separar juntas e medulas, alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos do coração. É escrito.
Não tem como a gente entrar no reino dos céus, viver a eternidade com o Senhor sem sermos transformados, sem nos permitir sermos transformados pela palavra que tira essa aparazaresta da nossa vida, que poda esses galhos, que nos dá imperfeição. Não tem como, irmão. E o próprio Jesus disse, Mateus 10:34, não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Divisor de águas. Tem que haver mudança de vida, quem aceita Jesus Cristo. Tem que haver um esforço sim para falar, não quero mais beber, não quero mais me viciar, não quero mais me prostituir, eu vou mudar de comportamento, eu vou dominar a minha língua. Tem que haver mudança de comportamento. O véu está rasgado, mas temos que permitir sim, que a espada do Senhor, flamejante, nos barque, nos purifique, nos limpe de toda impureza, porque a Bíblia fala que Ele é santo, 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 e só nós, para acessar lá, a gente tem que ser santo também, tem que ser purificado, e somente a palavra que vai nos purificar. Aleluia. E agora uma doideira, para terminar, em Apocalipse 19, no verso 11 ao 13, olha o que João fala: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Mesmo ressuscitado e glorificado, ele deixou as vestes dele salpicadas de sangue, para mostrar que foi pago um alto preço. E para finalizar, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia. O próprio Cristo se denomina a Palavra de Deus. E palavra aqui, meu irmão, no grego, nós temos dois significados. Nós temos logos, que é a palavra escrita, que muitos falam, né, palavra escrita. E tem a rema, que é a palavra revelada. Mas se você for olhar o original dessa passagem, é logos. Mas não é só a palavra escrita. Logos tem um significado além. Significa o pensamento de Deus, o desejo de Deus, a palavra proferida da boca de Deus. Cristo é o desejo do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Não tem como acessar a árvore da vida sem passar pela espada flamejante marcando as nossas vidas. 15. Deixa eu ver aqui, irmão, eu estou pegando o resumo. 15. Pode ir para nós. Da sua boca sai uma espada afiada, aleluia, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Fala da espada. E na 16, e na veste da sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Com a sua espada que sai da sua boca, ele vai reger as nações, ele vai julgar as nações. Mas para a igreja, a salvação. A salvação. Mas nós temos que nos permitir ser transformados pela palavra, que transforma, que limpa e nos torna aptos a acessar a árvore da vida, meu irmão. Aleluia. E quando você lê Apocalipse 22, 21 e 22, você vai ver que a árvore da vida está lá. Capítulo 22 fala que saiu um rio do trono de Deus, e que a árvore da vida estava naquele local, a leste do rio, e que essa árvore produzia 12 frutos, um por ano, mas as folhas da árvore eram cura para as nações. Aleluia. E você vai continuar lendo Apocalipse 22, que é o desejo do Senhor, que esse relacionamento de Gênesis volta-se a ser concretizado em Apocalipse com a nação que ele morreu, porque ele morreu, em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Meu irmão, essa é a mensagem. Permita ser transformado pela palavra. Deixe ser transformado pela palavra dia após dia, para que você acesse a árvore da vida, para que você venha ter realmente relacionamento com o Senhor. Nós temos certeza da morte um dia, confere?
Mas temos que também ter certeza da ressurreição de Cristo. Aleluia. Porque Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluias. Aquele que crê em mim, mesmo que estando morto, viverá. Está escrito. Está escrito. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Orar, mas você for orar, ué. Aleluia. Só que vou ficar de pé, irmãos. Hoje